Olá, um bom dia para você. A vitória de Jair Bolsonaro na disputa presidencial repercutiu nesta terça-feira no Senado. Os senadores comentaram o resultado das eleições de domingo. A repercussão das eleições tomou 2 horas da tribuna do plenário. Foram críticas e apoio ao presidente da República eleito. Alguns senadores discursaram sobre o que esperam de Jair Bolsonaro, sobre o papel da oposição e também a respeito da democracia. Eu espero que o bom senso, que o respeito ao direito de ir e vir, de opinião, de expressão, o direito que todos possam se expressar, seja aqui, seja na rua, seja em reuniões, seja apoiando o governo ou contra o governo, porque a democracia é isso. Nós não podemos dizer não a este país que espera tanto de nós. Espera do presidente eleito, mas espera também de uma oposição responsável que seja capaz de fiscalizar adequadamente, não com a sua narrativa, mas adequadamente, para que nós tenhamos um futuro melhor. Agora vêm os desafios, gigantescos desafios, contra os déficits públicos, que deve ser o primeiro item a que este governo deve se dedicar, porque sem recursos vai ser muito difícil concretizar as promessas de mudanças na vida brasileira. Diminuição de ministérios, corte de estatais, cortes de privilégios. Nós ficaremos vigilantes e resistindo para evitar violações. E, particularmente, que a democracia seja destroçada por tendências autoritárias, que têm se demonstrado muito típicas, não só por parte de Bolsonaro, mas dos que o cercam. Paira no ar um temor em relação à postura do próximo governo, em relação à economia, em relação ao respeito aos direitos humanos, em relação ao respeito ao meio ambiente. Mas, para mim, senhor presidente, mais preocupante que isso, para mim, paira no ar um temor em relação à política externa do próximo governo. Até porque, o que se refere à política interna, se comete um erro, dá para corrigir sem muita dificuldade. Mas, em política externa, para construir uma relação entre países, são necessários anos, às vezes décadas. Boa sorte aos eleitos no último domingo. Apoiarei as iniciativas que forem boas para Roraima e para o Brasil. E continuarei firme até o final do meu mandato e depois dele, como cidadã, na defesa dos direitos dos roraimenses e dos brasileiros. A reforma da Previdência é prioridade para o governo de Jair Bolsonaro. A equipe do novo presidente já sinalizou que quer a proposta aprovada ainda neste ano. Mas para os presidentes da Câmara e do Senado, a votação ainda depende de alguns fatores, como a intervenção federal no Rio de Janeiro. Ela impede a análise de qualquer proposta de emenda à Constituição pelo Congresso. Uma das primeiras afirmações de Jair Bolsonaro depois de sua eleição para o Palácio do Planalto foi a de que pretende negociar com o governo atual a aprovação ainda este ano de pelo menos parte da reforma da Previdência enviada ao Congresso pelo presidente Michel Temer e que atualmente está parada na Câmara. Ele sinalizou que virá a Brasília na semana que vem para tentar este acordo. Buscaremos, junto ao atual governo, Michel Temer, aprovar alguma coisa no que está em andamento lá, como a reforma da Previdência, se não num todo, em parte do que está sendo proposto, porque evitaria problemas para o futuro governo, no caso, seria eu. O economista Paulo Guedes, principal assessor econômico do presidente eleito, também defendeu a aprovação da proposta ainda em 2018. Passei 2 anos dizendo, aprovem a reforma da Previdência, aprovem a reforma da Previdência. Então, é evidente que eu não posso, só agora porque passei para o governo e botei um chapéu, vou falar, não aprovem a reforma da Previdência. Mas, para retomar a reforma da Previdência antes do fim do mandato de Temer, seria preciso suspender a intervenção federal na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, já que se trata de uma emenda à Constituição.
O presidente do Senado e o presidente da Câmara comentaram sobre a possibilidade dessa votação. Enquanto tiver intervenção, não tem como movimentar a alteração na Constituição. Essa é uma PEC, é uma alteração à Constituição. Segundo, se levantada a intervenção no Rio, se levantada a intervenção no Rio, é preciso que a Câmara faça o trâmite constitucional de uma PEC, em 2 turnos, inclusive. Então, isso acontecendo, sendo aprovado, encaminha-se ao Senado. Obviamente, ao receber, eu vou encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça para o parecer. O presidente eleito poderá convocar o Congresso em janeiro, se assim o desejar. Não depende de mim isso. Falar quando a Previdência vai ser votada seria um pouco, vamos dizer assim, de precipitação. Acredito até porque tentamos no ano passado com o presidente Michel Temer e, de fato, o presidente Michel Temer não teve as condições, por vários motivos, não por falta de vontade, de empenho dele, não teve as condições de aprová-la aqui na Câmara de Deputados. As reformas importantes, mais polêmicas, elas sempre precisam da liderança do governo articulado com o parlamento. Quem tem as condições de começar essa articulação, acredito eu, não sei se para os próximos 2 meses ou para o próximo ano, é o presidente eleito. Não é uma articulação simples, né? Nós devemos ter paciência, esperar a constituição da transição do governo e me colocar sempre, independente de ser presidente da Câmara ou não, mas como parlamentar, à disposição para que a gente possa discutir esse tema. A possível votação antes da posse de Bolsonaro também repercutiu no plenário do Senado na tarde desta terça-feira. Isso não é bom. Mostra a incoerência, mostra uma grande irresponsabilidade, que se fosse para valer, botasse para votar antes das eleições. Agora, de uma hora para outra, querem votar. Primeiro que não é fácil. Quero ver votar em 2 turnos essa reforma com 3/5, que é preciso 3/5, na Câmara e também no Senado. Eu acho que já começamos mal se for por aí. É uma reforma da Previdência que ele acerta com o governo moribundo de Temer para fazer aprovar sem qualquer discussão com os trabalhadores. Toda essa postura autoritária já está posta por essa turma que tem desapreço pela democracia. Proibição de juros maiores para aposentados e avaliação de unidades de terapia intensiva. Esses são alguns dos itens que estão na pauta da Comissão de Assuntos Sociais, que se reúne daqui a pouco, às 9 da manhã. A senadora Marta Suplicy, presidente do colegiado, fala sobre outros projetos que serão analisados. Quando a Previdência Social não puder fazer os exames necessários de perícia médica, né, ele vai obrigar que eles sejam realizados por outros órgãos, né? E isso ele tem uma repercussão muito boa, porque muitas vezes a pessoa está incapacitada e o órgão público não tem condição de fazer a perícia médica. O que ocorre? Às vezes ela espera meses sem condição financeira. Depois tem um projeto que altera a lei do planejamento familiar, que é do senador Randolfo Rodrigues, que é interessante porque até hoje, para a mulher fazer uma laqueadura, ela tem que ter autorização do marido. E para o homem fazer uma vasectomia tem que ter a autorização da mulher. Então, isso cai por terra, porque hoje a ideia é que nós consideremos cada um dono da sua individualidade, do seu corpo, e não precisa de autorização de ninguém para fazer o que bem quiser com ele. A Comissão de Constituição e Justiça se reúne hoje às 10 horas da manhã. Na pauta, mais de 20 itens. O presidente da CCJ, senador Edson Lobão, comentou alguns dos projetos que serão analisados. Nesta pauta, nós vamos tentar deliberar sobre assuntos, alguns polêmicos, outros nem tanto. Por exemplo, vamos definir com clareza maior os atos considerados de terrorismo. O que é um ato de terrorismo que felicita o país? Vamos então definir isto para que aqueles autores de atos semelhantes possam ser devidamente punidos com o rigor
devido. Há um projeto que diz respeito aos cartórios aqui do Distrito Federal. Para quem não sabe, esses cartórios estão entre os melhores do país, não em rendimento financeiro, mas em organização, em administração. Os cartórios brasileiros exportam conhecimentos, uma tecnologia atualizada para o efeito de registro de imóveis. Há um estado, que eu até nem quero mencionar o nome, em que cerca de 60% dos imóveis não estão registrados, exatamente pelos custos elevados que esses cartórios cobram de todas as pessoas que precisam registrar os seus imóveis. O fato é que nós estamos chegando ao final do ano e há um interesse da presidência, nosso, de um modo geral, e dos senadores que compõem a Comissão de Justiça, no sentido de dar uma vazão maior aos projetos mais importantes que existem na Comissão de Justiça, sob o nosso controle e sob os nossos cuidados. E agora a gente acompanha os destaques de outras comissões que também têm reunião nesta manhã. Às 9 horas, reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Na pauta está projeto para facilitar a abertura e o fechamento de empresas pela internet. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, os senadores discutem emendas ao projeto de lei orçamentária da União para 2019. Em seguida, planejam a análise da Política Nacional de Segurança de Barragens e podem votar projetos. Às 10 horas, na Comissão de Relações Exteriores, vai ser realizada a sabatina com a diplomata Patrícia Maria Oliveira Lima para o cargo de embaixadora do Brasil na República do Sudão. No mesmo horário, haverá audiência pública na comissão mista que analisa a medida provisória 844, que atualiza o marco legal do saneamento. Às 11 horas, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, está na pauta projeto que proíbe publicidade infantil em escolas. Avança acordo de cooperação entre os países do Mercosul para o combate ao crime organizado. O Congresso brasileiro deu aval ao acordo, aprovando um decreto legislativo que já foi publicado. O acordo foi assinado em San Juan, na Argentina, em agosto de 2010 e já foi ratificado pela Argentina em julho de 2014. Ainda será ratificado pelos poderes legislativos do Paraguai e do Uruguai. A Venezuela, que também faz parte do Mercosul, está suspensa do bloco. O acordo vai permitir que as autoridades de um país do Mercosul solicitem a outro país do bloco a criação de comissões conjuntas de investigação. Essas comissões vão poder atuar dentro dos dois países que concordaram com a sua criação. Segundo a relatora do projeto de decreto legislativo, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, o acordo permitirá o aprimoramento do combate ao crime organizado internacional. O criminoso daqui, foragido da polícia brasileira, perigoso, traficante ou de qualquer outra área de crime, de contrabandista ou lavagem de dinheiro ou qualquer outro tipo de crime cometido, entra em contato com a Argentina ou com os países membros do Mercosul para localizar aquele bandido e fazer a extradição, se for o caso, ou trocar a informação desses países para o Brasil também em relação ao crime organizado, o chamado crime transnacional. Para o professor Carlos Eduardo Vidigal, da Universidade de Brasília, o acordo poderá agilizar, inclusive, a apuração de crimes de corrupção na região. A Lava Jato tem muito a ganhar com este acordo, uma vez que as equipes conjuntas poderão dar maior agilidade à investigação, porque hoje ainda existe um trâmite burocrático que emperra um pouco, ou pelo menos atrasa, o fluxo de informações e de procedimentos. Então nós temos aí a possibilidade de um ganho material mais imediato. Brasil e Argentina poderão implementar o acordo já no início do ano que vem. Paraguai e Uruguai só depois do aval de seus respectivos parlamentos. Ficar milionário da noite para o dia. Esse é o sonho de quem aposta na loteria. Hoje, na hora de fazer a fezinha, o apostador não precisa apresentar documentos pessoais. Mas uma proposta em análise no Senado pode mudar as regras e exigir a identificação de quem joga. Data do aniversário, dia que casou, os motivos da escolha são variados. O objetivo é o mesmo, dar sorte. Mas pode ser que o apostador tenha que citar outros números na hora de jogar, os do CPF.
é que um projeto em análise no Senado Federal define como obrigatória a identificação. E a finalidade é facilitar a investigação de fraudes no sistema de loterias da Caixa Econômica Federal. Dados fornecidos ao Senado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, mostram pessoas que ganharam mais de 500 vezes na loteria. O relator da proposta que tramita no Senado lembra ainda outras fraudes, como o desvio de mais de 60 milhões de reais em bilhetes premiados. E ressalta que o projeto vai combater esse tipo de situação. Isso vai ajudar muito a própria Caixa, e não só a Caixa, mas também a Receita Federal, porque você combate realmente a lavagem de dinheiro através desse processo. E a grande vantagem é que, se ele eventualmente perder o bilhete, a Caixa Econômica, sabendo o número do CPF, já localiza a pessoa e até 30 dias pode localizar e avisar. Mas, para o coordenador de fiscalização das loterias, a lei não trará mudanças na segurança contra as fraudes. A Secretaria hoje adota as melhores práticas mundiais em relação à segurança e principalmente no que tange à lavagem de dinheiro. Existe o COAF, que é o órgão do governo responsável pelas ações atinentes ao combate à lavagem de dinheiro e que já obriga, pela Lei 9.613, de 98, a prestar todas as informações no que tange aos jogos lotéricos. O projeto de lei também obriga as administradoras de loterias a publicarem na internet até 90 dias depois do sorteio o nome, o CPF e o endereço dos vencedores dos prêmios, o que não está sendo bem recebido pela população. Divulgando só o estado onde a pessoa já vive já é um perigo, né? As pessoas já correm grandes riscos. Chama muita atenção das pessoas, de ladrão, dos malfeitores, né? O relator do projeto diz que é possível aumentar o número de informações para os órgãos de controle apenas com o registro do CPF no momento da aposta. Ele afirma que a publicação dos dados dos ganhadores traria mais danos que benefícios para a sociedade. Esse é um risco muito grande, né? Você calcula, se todos os ganhadores tiver publicado o seu nome, seu endereço, seu CPF e todos os dados, o risco que tem para a família. O que faz uma pessoa desperdiçar alimentos? Uma pesquisa mostrou que a busca pelo sabor e a preferência pela fartura são os principais motivos para jogar comida no lixo. 40 quilos por ano. Este é o número de alimentos que cada brasileiro joga no lixo. E a pesquisa, realizada pela Embrapa, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, alerta: o desperdício é feito por toda a população. O problema é um problema que vai da classe A à classe E, em todas as regiões do Brasil, em todas as faixas de idade, né? Em todos os tamanhos de domicílio, então domicílio com uma pessoa, com mais de 5 pessoas. Todos esses dados sociodemográficos se mostraram, em todos eles acontece o desperdício. E a dupla queridinha dos brasileiros figura entre os itens mais desperdiçados pela população. O arroz e o feijão somam 38% do que é jogado fora. Mas o que mais surpreendeu os pesquisadores foi a carne bovina. O item, caro no bolso do brasileiro, também tem ido para o lixo. Mas tem gente que já aprendeu a importância de não desperdiçar. José Ribamar tinha o costume de jogar frutas e verduras no lixo, mas hoje mudou de atitude. Eu não tinha consciência, assim, eu não tinha esse conhecimento de hoje, né? Então, quando eu vim raciocinar, que eu também já passei necessidade, a gente de família pobre, lá do Piauí, então eu não jogo nada fora mais, eu faço questão de doar para alguém que precisa mais do que eu. Atitudes como a de José são repetidas por quem quer evitar jogar alimentos no lixo. Caso desta rede de supermercados, que fez uma parceria com o Programa de Combate à Fome e ao Desperdício. Hoje o combate ao desperdício é o nosso maior foco dentro do supermercado. Hoje a gente já buscou, no intuito de reduzir essa questão das percas, a gente chegou a fazer um contrato ou uma parceria, vamos dizer assim, com o programa Mesa Brasil do SESC, onde aqueles alimentos in natura que estão perfeitos para o consumo, eles não são mais vendidos, mas para o consumo ele está perfeito. A gente hoje, ao invés de jogar fora, a gente faz doação onde serão beneficiadas as instituições carentes. O desperdício de alimentos também impacta na economia e no meio ambiente. Dicas não faltam para reaproveitar os alimentos. Eu que aproveitava como casca de banana,
tomate, pimentão, essas coisas a gente faz só adubo das plantas. Eu faço sopinha, eu faço mexido, ou então eu faço uma torta, né, de legumes e acrescento o restante das coisas. Eu faço muitas coisas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.